Qual é o verdadeiro paraíso que Jesus prometeu para o ladrão na cruz? Posso pecar a vida toda e ainda assim ser salvo? O ladrão da cruz é uma das figuras mais intrigantes de toda a narrativa bíblica. Ali, no momento mais sombrio da história humana, enquanto Jesus entregava sua vida, um homem condenado à morte encontrou esperança no último suspiro. A promessa feita por Cristo, hoje estarás comigo no paraíso, registrada no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 43, ecoa até hoje como uma das declarações mais poderosas sobre a salvação. Mas o que realmente significa essa promessa? É possível viver uma vida de pecado e ainda assim herdar a vida eterna no último instante? Para onde de fato foi aquele ladrão após a sua morte? Estas perguntas ressoam nos corações de muitos que, ao olharem para suas próprias imperfeições, se perguntam se ainda há tempo para alcançar o paraíso prometido. Jesus, em meio à dor e ao abandono, ofereceu a um criminoso a salvação de última hora, um gesto que revela a profundidade da graça divina. Contudo, será que essa história é um aval para uma vida despreocupada, confiando em uma redenção tardia? Ou há algo mais profundo por trás daquelas palavras proferidas? Na cruz, o paraíso, tão mencionado nas Escrituras, surge como um símbolo de paz e reconciliação, mas também como um mistério a ser compreendido. A promessa feita ao ladrão não apenas revelou a misericórdia de Cristo, mas também lançou luz sobre a realidade da vida após a morte, a consciência do Espírito e a esperança da redenção. Em João, capítulo 19, versículo 30, encontramos Jesus pronunciando "está consumado", selando a obra da salvação. Porém, a jornada espiritual do ladrão, após aquele momento, ainda levanta debates teológicos que atravessam os séculos. O que está em jogo não é apenas o destino de um homem pendurado numa cruz, mas a revelação de uma verdade eterna sobre a graça, o tempo da decisão e a fidelidade das promessas de Deus. A história do ladrão na cruz não é apenas sobre ele, é sobre todos nós, que diante da eternidade precisamos escolher em que momento diremos "lembra-te de mim", o que Jesus realmente disse na cruz. No ápice da dor e da humilhação, quando tudo parecia se apagar na escuridão do Calvário, Jesus proferiu palavras que ecoariam pela eternidade. O diálogo entre ele e o ladrão que estava crucificado ao seu lado revela mais do que um gesto de compaixão. É um vislumbre do coração de Deus diante de uma alma arrependida. "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso", declarou Jesus segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Entanto, uma pergunta atravessa o tempo e nos alcança. O que exatamente Cristo quis dizer? Nos manuscritos antigos, como o texto grego original, a ausência de pontuação abre espaço para interpretações que podem mudar drasticamente o entendimento da promessa. A colocação da vírgula altera o sentido. Se lido como "em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso", a ênfase recai sobre o momento da promessa, não necessariamente sobre o cumprimento imediato. Mas se lido como "em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso", a interpretação é de uma entrada imediata na presença de Deus. Essa questão não é apenas um detalhe gramatical, é um convite a mergulhar na profundidade da confiança, na palavra de Cristo. O contexto em que Jesus fala essas palavras é decisivo. Naquele instante, ele estava realizando a obra de redenção, não apenas para o ladrão, mas para toda a humanidade. Como afirma João, capítulo 19, versículo 30, ao bradar "está consumado", Jesus sela a vitória sobre o pecado e a morte. A promessa ao ladrão, portanto, nasce desse ato consumado, mas a sua natureza precisa ser compreendida à luz do plano divino, onde o tempo não limita o agir de Deus.
A urgência do hoje ecoa também em outras passagens bíblicas. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 15, está escrito: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O hoje nas Escrituras é um chamado à resposta imediata, uma convocação à fé que não pode ser adiada. Para o ladrão pendurado na cruz, não havia amanhã. Sua escolha precisava ser feita ali, naquele exato momento. E Jesus, conhecendo a sinceridade do coração arrependido, assegurou-lhe a salvação, não necessariamente determinando o instante do cumprimento da entrada no paraíso definitivo, mas garantindo que a promessa era selada naquele momento. Este detalhe, muitas vezes ignorado, amplia a compreensão do que aconteceu naquele encontro final. Não se tratava apenas de consolo para a dor do momento, mas de uma garantia eterna fundamentada na graça e na soberania de Cristo. O hoje de Jesus não era uma medida de relógio humano, mas o selo de uma decisão celestial irrevogável. Quando o Salvador declarou aquelas palavras, não estava preso à sequência cronológica terrestre, mas à certeza do que já estava conquistado pela sua entrega sacrificial. Ao entender a construção dessa frase no contexto do idioma original e do propósito redentor, percebemos que o que realmente importava para Jesus não era a pontuação inserida séculos depois, mas a segurança da promessa para quem crê. A vida do ladrão, embora marcada por erros e injustiças, foi transformada num instante pela fé genuína no Filho de Deus. Enquanto a cruz permanecia como símbolo de vergonha para muitos, para aquele homem arrependido, ela se tornou a porta para a vida eterna. E nesse mistério profundo, abre-se o caminho para entendermos com mais clareza o que a Bíblia ensina sobre o paraíso prometido. O que é o paraíso na visão bíblica? A palavra paraíso carrega em si uma força quase mística, uma imagem de descanso, de paz e de reencontro com aquilo que foi perdido na queda do homem. No entendimento bíblico, o termo vem do grego paradeisos, que remete a um jardim fechado, um lugar reservado e protegido. Mas o que exatamente significa este paraíso prometido a um homem à beira da morte? Seria ele o mesmo céu onde Deus habita em glória? Ou haveria nuances que precisamos compreender à luz das Escrituras? Quando se volta às origens, percebe-se que a primeira menção a um paraíso é o próprio jardim do Éden, descrito em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Ali, Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e colocou nele o homem que havia formado. O Éden era o lugar onde a presença divina era plena, onde o homem e Deus caminhavam juntos. Depois da queda, essa comunhão foi quebrada, e o acesso ao jardim foi interditado por querubins e uma espada flamejante. O termo paradeisos no Novo Testamento é utilizado em 3 contextos principais. Primeiro, na promessa feita por Jesus ao ladrão na cruz, em Lucas, capítulo 23, versículo 43. Depois, nas visões do apóstolo Paulo, que relata ter sido arrebatado até o 3º céu, ou seja, ao paraíso, conforme registrado em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 4. E, finalmente, no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, onde Jesus promete conceder ao vencedor o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A conexão entre essas referências revela que o paraíso é um lugar real, onde a vida e a comunhão com Deus são restauradas. Contudo, é preciso notar que ele ainda não é descrito como o céu definitivo, revelado em Apocalipse, capítulo 21. Onde Deus criará novos céus e nova terra, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. O paraíso, portanto, aparece como um estado intermediário de bênção, um lugar onde os justos aguardam a consumação final de todas as promessas. Um local real, mas ainda transitório,
anterior à plena glorificação. A imagem do seio de Abraão, apresentada por Jesus na parábola do rico e Lázaro, em Lucas, capítulo 16, versículo 22, reforça essa ideia de um espaço de descanso e consolo, distinto do tormento reservado aos ímpios. Assim, a promessa feita ao ladrão na cruz não foi de entrada imediata no céu glorificado, mas sim no lugar de descanso reservado para aqueles que, pela fé, foram justificados. Um lugar onde a comunhão com Deus é restaurada em espírito, enquanto se aguarda a ressurreição do corpo e o juízo final. Paulo, ao mencionar o terceiro céu, descreve uma realidade tão sublime que palavras humanas seriam incapazes de expressar. A experiência foi tão marcante que ele, mesmo sendo um apóstolo, se refere a ela com cautela, sem se exaltar, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Este cuidado revela que o paraíso é uma antecipação da glória, mas ainda não é a plenitude da presença visível de Deus. O paraíso, na visão bíblica, é como um antegosto do que está por vir, uma preparação para o grande dia em que, conforme João descreve em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá morte, nem lamento, nem clamor, nem dor, pois a antiga ordem já terá passado. Essa compreensão mais profunda do que é o paraíso amplia a perspectiva sobre a promessa feita a quem, como o ladrão da cruz, ousou crer mesmo diante do fim iminente. E ao perceber essa esperança viva, surge a necessidade de compreender ainda mais a jornada que Jesus percorreu após a cruz, um caminho que guarda mistérios reveladores sobre o destino de todos os redimidos. Jesus foi direto para o céu após morrer. A imagem de Jesus entregando seu espírito na cruz carrega consigo um peso incomparável. Ali, entre céu e terra, o Filho de Deus consumava o maior ato de amor da história, mas logo após declarar, está consumado, como registrado em João capítulo 19, versículo 30, surge uma questão que atravessa os séculos. Para onde foi Jesus imediatamente após a sua morte? Será que ele subiu diretamente ao céu, à presença plena do Pai? As Escrituras revelam detalhes que nos conduzem a uma resposta profunda. Em Atos, capítulo 2, versículo 27, o apóstolo Pedro, citando os Salmos, afirma que a alma de Cristo não foi deixada no Hades, nem o seu corpo viu corrupção. O termo Hades, usado no original grego, refere-se ao mundo dos mortos, uma realidade invisível onde os espíritos aguardam o desfecho da história. Diferente do inferno de condenação eterna, o Hades é um local que abriga tanto os justos quanto os ímpios, separados por realidades distintas, como ilustrado na parábola do rico e Lázaro. Além disso, em Efésios capítulo 4, versículos 8 a 10, o apóstolo Paulo esclarece que antes de subir às alturas, Cristo desceu às regiões inferiores da terra. Ele desceu não para ser aprisionado, mas para proclamar sua vitória e libertar os cativos, os que aguardavam a promessa. Essa descida não foi uma derrota, mas parte do plano divino para inaugurar a redenção plena dos que morreram na esperança do Messias. Essa realidade também é abordada por Pedro em sua primeira carta, capítulo 3, versículos 18 a 20, onde descreve Cristo pregando aos espíritos em prisão. Essa pregação não foi um segundo convite à salvação, mas a proclamação do triunfo da cruz para todas as dimensões da criação. Um detalhe crucial confirma que Jesus não ascendeu imediatamente ao céu. Em João, capítulo 20, versículo 17, no encontro com Maria Madalena, ele diz: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Se ele ainda não havia subido, significa que naquele período entre a morte e a ressurreição, sua atuação se deu em outra esfera, cumprindo aquilo que os profetas haviam anunciado.
Essa movimentação espiritual de Cristo não contradiz a promessa feita ao ladrão na cruz, mas a explica em um nível mais profundo. O paraíso prometido não era, naquele instante, a morada final na presença glorificada de Deus Pai, mas o lugar de descanso onde os redimidos aguardavam a plenitude da promessa, agora selada definitivamente pela obra consumada na cruz. Essa jornada invisível de Jesus após sua morte mostra a magnitude da redenção. Ele não apenas morreu por nossos pecados, mas também venceu os domínios da morte, abrindo o caminho que antes estava fechado para a humanidade. A cruz não foi apenas o fim da vida terrena de Cristo, foi a abertura de uma nova realidade espiritual para todos que creem. Compreender que Jesus não foi imediatamente para o céu, mas desceu primeiro para libertar os que aguardavam no seio de Abraão, ajuda a entender melhor a promessa feita ao ladrão. Assim como o Mestre cumpria seu propósito entre o céu e a terra, aqueles que confiaram nele passaram a fazer parte dessa vitória, mesmo antes da consumação final de todas as coisas. É nesse cenário que a promessa feita ao ladrão ganha ainda mais brilho e profundidade. E ao acompanhar essa trajetória sagrada, torna-se essencial compreender qual foi, de fato, o destino daquele homem arrependido ao lado de Cristo. Para onde foi o ladrão quando Jesus pronunciou as palavras "Hoje estarás comigo no paraíso", registradas em Lucas, capítulo 23, versículo 43, algo eterno foi selado. Aquele ladrão que momentos antes reconhecera sua própria culpa e a inocência de Cristo, ouviu do próprio Salvador a garantia de que seu destino estava assegurado. Mas, considerando tudo o que foi revelado sobre a trajetória de Jesus após a cruz, surge a pergunta inevitável: qual foi o caminho espiritual trilhado por aquele homem arrependido? A promessa de Jesus ao ladrão na cruz foi uma palavra de vida dada em meio à morte. Não foi um mero consolo momentâneo, mas a afirmação solene de que, naquele mesmo dia, a condição espiritual do ladrão seria irrevogavelmente transformada. O arrependimento sincero e a fé viva manifestados na última hora foram suficientes para abrir diante dele as portas do repouso eterno. A fidelidade de Deus à sua palavra é a rocha sobre a qual a esperança do pecador arrependido se firma. No entanto, é fundamental entender que a promessa não significava, naquele instante, a entrada plena no céu definitivo. Como revelado em João, capítulo 20, versículo 17, nem mesmo Jesus havia ainda subido ao Pai. A realidade que se descortinava para o ladrão era o paraíso intermediário, o mesmo seio de Abraão mencionado por Jesus em Lucas capítulo 16, versículo 22. Um local real de conforto e descanso onde os justos aguardam a ressurreição final. O livro de Hebreus, no capítulo 9, versículos 27 e 28, ensina que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso indica que existe um intervalo consciente entre a morte e a consumação do destino eterno. Para o ladrão da cruz, aquele dia marcou o início de sua espera gloriosa, não em tormento, mas na esperança viva garantida pela palavra do próprio Filho de Deus. Em João, capítulo 14, versículo 3, Jesus promete: "E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também." A promessa feita ao ladrão estava em harmonia com essa realidade. Embora o céu definitivo ainda estivesse reservado para a culminação da história redentora, o espírito do ladrão foi recebido em um lugar de repouso, sob a guarda daquele que havia prometido estar com ele. A fé daquele homem, mesmo surgida no final da vida, abriu-lhe o acesso a essa realidade bendita. E isso revela algo ainda mais profundo sobre o caráter da salvação. Ela é um dom, não uma conquista.
Não foi pelas obras do ladrão, não foi pelo tempo de serviço, mas pela graça de Deus respondida pela fé. A história daquele ladrão, pendurado em agonia, mas salvo pela misericórdia, revela que a esperança da redenção é estendida até o último fôlego. Seu destino foi selado naquele instante, não pelo merecimento, mas pela confiança depositada em quem tinha a autoridade para abrir as portas da eternidade. A partir dessa compreensão, surge naturalmente a necessidade de aprofundar ainda mais o entendimento sobre as diferenças entre o paraíso, o céu e o reino, conceitos muitas vezes confundidos, mas que trazem revelações essenciais para quem deseja compreender plenamente o plano de Deus. Paraíso, céu ou reino? Afinal, qual a diferença? Desde os primeiros relatos das Escrituras, o desejo humano por um lugar de comunhão plena com Deus ecoa como a sede mais profunda da alma. O paraíso, o céu e o reino de Deus são expressões dessa esperança, mas cada uma revela um aspecto distinto do plano divino, costurado ao longo da história da redenção. O paraíso, no contexto bíblico, surge primeiramente como o Éden, descrito em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Um jardim plantado pelo próprio Deus, onde a comunhão entre Criador e criatura era perfeita. Após a queda do homem, esse acesso foi interrompido. No entanto, a promessa do retorno a um lugar de descanso e bênção permaneceu viva. Quando Jesus promete ao ladrão na cruz, em Lucas capítulo 23, versículo 43, que ele estaria no paraíso, não está se referindo ao céu definitivo, mas a uma realidade intermediária, um estado de bem-aventurança, um antegosto da redenção plena. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 2 a 4, reforça essa distinção ao relatar que foi arrebatado ao terceiro céu, chamado também de paraíso. Esta experiência indica que o paraíso é um local espiritual distinto do céu glorificado, descrito em Apocalipse capítulo 21, onde a nova Jerusalém desce dos céus e Deus habita definitivamente com os homens. O paraíso é, portanto, uma realidade já existente, um local de repouso onde os justos aguardam a ressurreição dos mortos. Um lugar real de consolo e paz, mas ainda provisório, anterior à restauração total de todas as coisas. Já o céu, nas Escrituras, é apresentado como o destino final dos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, João vê a realização plena da promessa. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O céu é a morada eterna, o estágio definitivo onde corpo e espírito estarão reunidos para sempre diante da glória do Altíssimo. Entre o paraíso e o céu existe um elo, a ressurreição. Até que venha o dia do grande julgamento, os justos permanecem no paraíso, aguardando o momento em que seus corpos serão transformados, conforme ensina Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 50, e 3. Somente então entrarão plenamente no céu glorificado, onde tudo será renovado e a eternidade em comunhão com Deus será consumada. O reino de Deus, por sua vez, revela outra dimensão. Ele não é apenas um local, mas o próprio governo soberano do Criador. Em Lucas capítulo 17, versículo 21, Jesus afirma: "O reino de Deus está entre vós." O reino foi inaugurado na primeira vinda de Cristo, expandido pelo Espírito Santo e atua de maneira invisível no mundo atual. Ele é a autoridade de Deus, se manifestando no coração dos crentes, no avanço da justiça, na proclamação do Evangelho. Mas o reino também aguarda sua manifestação final e visível.
Em Mateus, capítulo 25, versículo 31, Jesus fala de quando o Filho do Homem vier em sua glória e se assentará no trono do seu reino. Nesse dia, o governo espiritual que já opera entre os fiéis será plenamente estabelecido em toda a criação. Dessa forma, o paraíso é o repouso temporário, o céu é o destino eterno e o reino é a manifestação progressiva da soberania divina sobre todas as coisas. Cada um cumpre um papel específico no plano de redenção que Deus está realizando desde o Éden até a Nova Jerusalém. Compreender essas diferenças é vital para discernir a trajetória que cada alma percorre ao sair desta vida. Assim como o ladrão foi conduzido ao paraíso naquele dia, também todos os que hoje entregam sua vida a Cristo passam a fazer parte do reino de Deus invisível, enquanto aguardam o dia em que verão com os próprios olhos a glória do céu eterno. Essa jornada entre o agora e o ainda não, entre o que já foi conquistado e o que será plenamente revelado, nos leva a refletir sobre o que acontece com a alma após a morte, uma questão tão profunda quanto necessária para todos os que almejam a eternidade, a consciência após a morte. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Seu amém nos comentários faz toda a diferença para alcançarmos mais pessoas. Se inscreva no canal. E, se quiser abençoar o canal, deixe um super chat de qualquer valor ou se torne membro. Assim, continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando, a morte é para muitos o maior dos mistérios. Entre as perguntas que mais inquietam a mente humana está esta: o que acontece imediatamente após o último suspiro? Será que a alma entra em um estado de inconsciência como um sono profundo até o dia da ressurreição? Ou continua consciente em outra dimensão, aguardando a consumação final? A Bíblia apresenta evidências claras de que a alma permanece consciente após a morte. Um dos exemplos mais vívidos é a parábola contada por Jesus sobre o rico e Lázaro, registrada em Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Nela, ambos os personagens, após a morte, são descritos como plenamente conscientes. O rico, em tormento, rogava por alívio, enquanto Lázaro era consolado no seio de Abraão. Suas memórias, emoções e capacidade de comunicação permaneciam intactas. Se a morte trouxesse um sono de inconsciência total, essa narrativa não faria sentido no ensino de Jesus. Além disso, no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 9 a 11, João descreve almas de mártires debaixo do altar de Deus, clamando por justiça. Elas falam, expressam sentimentos, demonstram consciência clara da situação e anseiam pelo cumprimento do juízo divino. Essas visões não apenas ilustram a continuidade da consciência após a morte, mas também revelam que o céu e o paraíso não são lugares de passividade, mas de vida vibrante na presença de Deus. Outro indicativo forte está nas palavras de Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 23, quando declara seu desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Essa afirmação sugere que, ao morrer, o crente entra imediatamente em comunhão consciente com o Senhor. Se Paulo esperasse um período de inconsciência, essa expressão de desejo perderia o sentido. Entretanto, há também passagens que falam da morte como um sono. Jesus, ao se referir à morte de Lázaro em João capítulo 11, versículo 11, diz que Lázaro dormia. Paulo também usa a expressão dormir em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Mas o sono é usado nesses casos como metáfora para a aparência do corpo na morte e para a certeza do despertar na ressurreição, e não como uma descrição literal do estado da alma. Assim como quem dorme naturalmente continua vivo, mesmo
Estando inconsciente do mundo ao redor, o corpo morto repousa enquanto a alma continua sua jornada espiritual. A metáfora do sono destaca a certeza do despertar futuro, mas não anula a consciência da alma que, separada do corpo, continua a existir diante de Deus. Essa compreensão é fundamental para interpretar corretamente a promessa feita por Jesus ao ladrão na cruz. Aquele homem, ao fechar os olhos para este mundo, abriu-os para uma nova realidade de descanso e consolo. Ele não entrou em um estado de inconsciência, mas foi acolhido no paraíso, onde, na presença espiritual do Redentor, aguardaria a ressurreição do último dia. A vida após a morte, portanto, não é uma suspensão vazia do ser, mas uma continuação da existência em uma nova dimensão, onde a comunhão com Deus é real e ativa. O ladrão arrependido, naquele mesmo dia, passou da culpa e da vergonha para a paz e a esperança, vivendo na expectativa do grande dia da redenção final. Essa verdade, longe de ser apenas uma doutrina fria, traz consolo e encorajamento. Saber que a morte não é o fim, mas a transição para uma nova forma de vida na presença do Deus vivo, reforça a urgência da fé e a esperança da eternidade. E ao contemplar essa realidade, torna-se inevitável refletir sobre a seriedade da oportunidade que temos enquanto caminhamos nesta vida, pois o tempo para escolher a eternidade é agora, enquanto ainda temos fôlego. Salvação de última hora, graça ou licença para pecar. A história do ladrão na cruz desperta uma esperança poderosa, mas também levanta uma inquietação perigosa. Se alguém pôde ser salvo no último instante de vida, então viver deliberadamente no pecado seria uma escolha viável, confiando na graça de Deus ao final. Este pensamento, embora tentador para a carne, revela um profundo engano sobre a natureza da salvação e da graça divina. Quando Paulo escreve em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, ele estabelece que a salvação é um presente gratuito e merecido. O ladrão arrependido ilustra essa verdade de maneira extraordinária. Sem ter praticado boas obras, sem ter tido tempo para reparar seus erros, ele foi acolhido por Cristo baseado unicamente na fé genuína que brotou de seu coração diante da cruz. No entanto, a graça que salva é também a graça que transforma. Em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2, Paulo adverte que, diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? A verdadeira fé que salva é inseparável do arrependimento sincero, da mudança de mente e de coração diante de Deus. O ladrão na cruz não foi salvo por um arrependimento estratégico, mas por uma fé que reconhecia a realeza de Jesus, mesmo quando ele estava aparentemente derrotado. Suas palavras, registradas em Lucas capítulo 23, versículo 42, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, revelam mais do que medo da morte, revelam fé viva no Cristo rejeitado pelos homens. Confiar em uma conversão de última hora como plano de vida é brincar perigosamente com a eternidade. O momento da morte é incerto. Ninguém sabe se terá a oportunidade consciente de um arrependimento final. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Alerta. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A salvação de última hora é possível pela graça de Deus, mas viver em rebeldia, esperando por esse momento, é endurecer o coração contra o chamado divino. Além disso, a salvação tardia, embora gloriosa, carrega consigo a perda de uma vida inteira de frutos, galardões e intimidade com Deus.
O ladrão foi salvo, mas não pôde construir uma história de fé, não pôde impactar outras vidas, não pôde acumular tesouros no céu, conforme ensinado por Jesus em Mateus, capítulo 6, versículo 20. Sua entrada no paraíso foi marcada pela misericórdia, mas também pela ausência de obras que glorificassem a Deus ao longo de uma vida. A graça não é licença para pecar, mas é o poder para viver uma nova vida. Aquele que entende a profundidade do que recebeu em Cristo não deseja mais viver segundo os velhos caminhos. A resposta genuína à graça é o amor e a obediência, não a permissividade. Assim, ao olhar para o ladrão da cruz, somos lembrados de que a porta da salvação está aberta até o último instante para o arrependido sincero. Mas também somos advertidos a não abusar da paciência divina, a não adiar a decisão que molda a eternidade. O tempo para se reconciliar com Deus é agora, enquanto a oportunidade ainda pulsa viva diante de nós. Esta compreensão nos conduz naturalmente a outro aspecto essencial da vida eterna. Embora a salvação seja igual para todos que creem, a recompensa futura no céu será diferente para cada um, conforme as obras realizadas na jornada de fé. O galardão. Todos serão iguais no céu. A graça que salva é a mesma para todos os que creem em Jesus Cristo. Mas as recompensas eternas, o que a Bíblia chama de galardão, não serão iguais para todos no céu. A salvação é o ingresso gratuito concedido pela fé, mas o galardão é a honra eterna baseada na vida de obediência, serviço e fidelidade a Deus, enquanto se caminha neste mundo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, afirma com clareza: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Este tribunal não é para condenação, mas para avaliação. Nele, as obras de cada crente serão examinadas, e as recompensas serão distribuídas conforme a fidelidade demonstrada. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 13 a 15, Paulo ilustra esse julgamento usando a imagem de um fogo que prova a qualidade das obras. Se as obras resistirem, o crente receberá a recompensa. Se forem consumidas, ele será salvo, mas como quem passa pelo fogo, sem nada a apresentar além da própria salvação. Esta distinção entre ser salvo e ser galardoado mostra que a eternidade terá diferentes níveis de honra e responsabilidade para os filhos de Deus. Jesus também ensinou sobre isso nas parábolas. Em Mateus capítulo 25, na parábola dos talentos, o Senhor recompensa os servos fiéis com mais autoridade e alegria. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O galardão é diretamente proporcional à fidelidade, e não simplesmente ao número de obras realizadas. Deus olha o coração, a motivação e a obediência silenciosa, que muitas vezes passa despercebida aos olhos humanos. O ladrão na cruz recebeu a salvação por graça. Sua fé, embora tardia, foi genuína. Ele herdou a vida eterna. Mas sua história no reino de Deus será diferente daqueles que dedicaram toda a sua existência à causa do Evangelho. Não por falta de amor de Deus, mas porque as recompensas eternas são um reflexo da resposta que cada um deu à graça recebida. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, Jesus declara: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Esta promessa aponta para uma realidade espiritual em que cada ato de fé, cada renúncia silenciosa, cada palavra de consolo, cada sacrifício feito por amor ao Senhor será eternamente lembrado e recompensado. No céu, todos desfrutarão da perfeita comunhão com Deus. Todos estarão livres do pecado, da dor e da morte.
Mas haverá coroas para aqueles que combateram o bom combate, como Paulo descreve em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ao falar da coroa da justiça reservada aos que amaram a vinda do Senhor. Assim, a salvação e o galardão caminham juntos, mas são distintos. A salvação é o presente imerecido dado pela fé em Jesus. O galardão é o reconhecimento eterno da fidelidade e do amor expressos em vida. Viver aqui não é apenas uma espera pela eternidade, é uma oportunidade de semear para a glória futura. Essa realidade profunda reforça a importância de não apenas buscar a salvação, mas viver uma vida que reflita o caráter de Cristo, uma vida frutífera, que glorifique o Pai. Porque o que semeamos hoje, colheremos para sempre. E ao entender a diferença entre ser salvo e ser galardoado, nosso olhar se volta novamente para a cruz, para aquele instante sagrado em que a graça se encontrou com a fé de um ladrão arrependido, abrindo caminho para a reflexão final, que define não apenas a história dele, mas a nossa também. A imagem daquele homem crucificado ao lado de Jesus é por si só uma síntese poderosa da condição humana. Condenado pelos seus próprios atos, já sem forças, sem futuro nesta terra, sem tempo para reparar suas falhas, ele se volta para o Salvador com um clamor simples, mas carregado de fé. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Como está registrado em Lucas, capítulo 23, versículo 42. E é nesse gesto final, nesse ato de confiança desesperada, que vemos revelada a essência da graça divina. O ladrão na cruz nos ensina que a salvação não é uma conquista humana, não é fruto de mérito, nem de esforço, nem de uma vida impecável. É, antes, a resposta humilde de quem reconhece sua falência espiritual e se lança na misericórdia de Deus. Não houve tempo para boas obras, nem para uma vida de serviço, mas houve fé genuína, houve arrependimento sincero, houve reconhecimento da realeza de Cristo mesmo em meio à sua aparente derrota. Essa história derruba o orgulho humano, pois mostra que ninguém pode se salvar por si mesmo. Como Paulo declara em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, é pela graça que somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O ladrão na cruz é a personificação desta verdade, perdido, condenado, mas acolhido pela graça que excede todo entendimento. Por outro lado, o episódio também revela o caráter urgente da decisão por Cristo. O ladrão teve sua oportunidade nos últimos instantes, mas quantos não partem deste mundo sem essa chance final? Em Hebreus capítulo 3, versículo 15, está escrito: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. Não se deve brincar com o tempo, nem confiar em oportunidades futuras que podem jamais chegar. O ladrão ensina que a fé salvadora é simples, mas profundamente transformadora. Não são necessários discursos eloquentes, nem rituais complexos. Bastou um coração quebrantado, uma confissão de fé e uma súplica humilde. E Jesus respondeu imediatamente, mostrando que Deus não rejeita um coração contrito e humilhado, como afirma o Salmo 51, versículo 17. Aprendemos também que a misericórdia de Deus é maior que a condenação humana. Aos olhos do mundo, aquele homem era um caso perdido, indigno de qualquer esperança. Mas aos olhos de Jesus, era uma alma preciosa, por quem valia a pena derramar o próprio sangue. A cruz, que para muitos era o fim, tornou-se, para o ladrão, a porta de entrada para a vida eterna. Essa história nos desafia a olhar para nossas próprias vidas. Não importa quão longe tenhamos ido, quão fundo tenhamos caído, a graça de Deus ainda é capaz de nos alcançar.
mas também nos alerta para não adiar a decisão mais importante que alguém pode tomar. Porque, embora a salvação de última hora seja possível, ela não é garantida. Depender de uma oportunidade incerta é arriscar o destino eterno. O ladrão da cruz nos convida a confiar plenamente em Jesus agora, enquanto o tempo da graça ainda se estende diante de nós. A reconhecer a nossa necessidade, a clamar por misericórdia e a entregar nossas vidas, não apenas no fim, mas enquanto ainda temos dias para viver para a glória de Deus. Ao olhar para a cruz e para aquele homem arrependido, vemos refletido o amor imensurável do Salvador, que abre as portas do paraíso para todo aquele que crê. E nesse vislumbre da eternidade, somos chamados não apenas a crer, mas a viver de forma digna daquele que nos amou primeiro, preparando-nos desde já para o dia glorioso em que a promessa feita ao ladrão se cumprirá plenamente para todos os que perseveram na fé. Hoje, essa mesma promessa continua viva. A porta do paraíso continua aberta para todo aquele que, com fé sincera, se volta a Jesus. Não importa o passado, não importa a profundidade das feridas ou o peso dos erros, a graça é maior. A cruz de Cristo não é apenas uma lembrança do sofrimento, mas a prova suprema de que existe redenção para quem crê. Cada capítulo desta história nos lembra que a vida é breve, que a morte é certa, mas que a eternidade é uma realidade moldada pelas escolhas que fazemos enquanto ainda temos tempo. A consciência não adormece com o último suspiro e o destino da alma não se decide depois, mas agora, enquanto o coração ainda pulsa e a voz do Espírito ainda chama. O ladrão da cruz não teve tempo para voltar atrás, para reescrever sua história, para fazer grandes obras, mas ele teve um momento de fé, um momento de entrega, um momento que mudou o seu destino para sempre. Talvez este seja o seu momento também. Se hoje, ao ouvir esta mensagem, você sente em seu coração o chamado para se reconciliar com o Salvador, não endureça sua alma. Se você já caminhou com Cristo, mas se afastou, ou se deseja iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, esta é a sua oportunidade. Comente aqui abaixo de todo o seu coração: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já é um seguidor de Cristo, deixe seu amém nos comentários, para que esta mensagem alcance ainda mais vidas e seja instrumento de esperança para muitos que, assim como aquele ladrão na cruz, precisam encontrar redenção enquanto ainda há tempo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida, hoje e por toda a eternidade. Até a próxima.